Não, mas já está corrigido até. Craque, né, o Sérgio Urren, né? Bah, sabe muito. Não, e agora é o doutor Gustavo que está tocando, né? Até porque, né, Gustavo, vocês nem são parecidos e nem falam muito igual, né? Tu acha? Um abraço aí pro amigo, meu lateral direito. Presidente, abraço. A polêmica não vai terminar nunca no Conselho Deliberativo do Internacional, presidente? É uma afirmação ou uma pergunta? Uma pergunta. Eu acho que não vai terminar nunca, mas para o senhor é uma pergunta. Não, há momentos e momentos e há temas e temas, né? Por vezes, em alguns temas, nós temos até unanimidade, né? E, eventualmente, outros temas são mais polêmicos, enfim, a divisão aflora. E aí realmente temos bastante controvérsia, né? Como foi o caso ontem. Certo. Por que não passou nenhum item? Não era de votar item por item, porque era tudo ou nada, né? Voto peso dobrado para quem é mais tempo, 3 no pátio, menos conselheiros. Por que tinha que ser tudo ou nada, doutor Gustavo? Nós temos um regimento interno que é a norma, o código que regula o procedimento de reforma estatutária. O estatuto, na verdade, diz que a reforma é da competência do Conselho, num primeiro momento, e se o Conselho aprova, ela é submetida à Assembleia Geral. Apenas esse regramento. E depois todo o detalhamento está no nosso regimento interno, que é anterior, inclusive, ao atual estatuto. E o regimento, ele prevê um rito que concentra bastante poder na CEPALER, que é como nós chamamos, a sigla da Comissão Permanente de Assuntos Legais, Estatutários e Regimentais. Então, houve a apresentação de um número considerável de propostas, foram 229 ao todo, a grande maioria de autoria de conselheiros, ou movimentos, ou da própria gestão, e algumas de associados, inclusive, que têm também o direito de participar diretamente. Pela regra, a CEPALER avalia essas propostas, é aberto um prazo para emendas, algumas emendas foram também apresentadas, e aí cabe à CEPALER montar um projeto, um texto substitutivo ao estatuto, com aquelas propostas que ela entendeu que seriam aceitáveis, né, procedentes, eventualmente com alguma adequação, e cabe a ela também decidir quais itens seriam polêmicos ou mais questionáveis e que deveriam ser votados em separado, que são os chamados destaques. Então a CEPALER apresentou esse texto substitutivo e elegeu 3 destaques, né? Os destaques seriam a ida de 3 chapas, né, para o Conselho de Gestão, para o pátio, como a gente chama, né, para um segundo turno, fora do Conselho, portanto na Assembleia Geral, o peso dos votos e a redução do número de conselheiros eleitos de 300 para 260 de forma escalonada. Por isso que, na verdade, não é que tenha sido tudo ou nada, né, mas o texto substitutivo, dessa vez, ele mexia profundamente no estatuto. Cerca de 60% das disposições estavam sendo alteradas ou algumas acrescidas. Então, era uma mudança bastante significativa e que acabou sendo rejeitada pelo Conselho. E, com isso, os destaques, obviamente, ficaram prejudicados, né? Porque não havendo a aprovação da nova proposta por inteiro, digamos, não haveria por que votar os destaques que estavam, né, já incluídos naquele texto, mas havia ali, em relação aos destaques, 2 opções, né, ou isso ou aquilo. Doutor Gustavo, o Dalpizol, um abraço, amigo. Quando é que existe uma ideia, mais ou menos, de tempo para que efetivamente se analise a questão de SAF no internacional? Muita gente quer, outros tantos não querem, enfim. Mas tem uma projeção de tempo? Olha, no máximo em 6 meses temos que avaliar isso. Não há um prazo, Dalpizol, bom dia, prazer falar contigo. Na verdade, eu até
antes um pouco dessa questão, né, ainda sobre a rejeição, pelas manifestações feitas ontem em sessão, o que nós pudemos perceber é que, talvez eu resumiria em 3 motivos principais que levaram à rejeição da proposta. Uma delas, inclusive, um apelo feito, uma preocupação externada pela comissão especial nomeada pelo Conselho e pelo Comitê de Assessoramento Técnico do Conselho de Gestão, que estão trabalhando, né, no estudo de modelos de gestão e governança e de financiamento para o clube, onde entraria o tema SAF, né, que objetaram que o correto, o ideal seria, na verdade, aguardar a conclusão do trabalho, né? Nós estamos agora contratando uma consultoria externa que vai fazer um diagnóstico e apontar soluções para que, com base nesses subsídios técnicos especializados e pareceres, o Conselho tivesse melhores elementos para aí sim definir os rumos do clube e fazer as eventuais mudanças ou adequações estatutárias. Também me parece que pesou, né, para alguns o que entenderam que seria uma retirada, digamos assim, de poder ou de margem de atuação para a gestão, não me refiro, obviamente, só à atual gestão, mas às gestões, né, naquilo que seriam mais controlados ou mais dependentes do Conselho. E, por fim, para outros também, né, esses aspectos que foram encarados como mais restritivos, né, no sentido de peso para voto, mais tempo para ter direito de votar, um maior controle ou fiscalização do voto de determinadas categorias de sócio, a inclusão de categorias de sócio sem direito a voto. Então, esse conjunto de coisas parece ter, eventualmente por motivos distintos, mas desagradado a ampla maioria do Conselho. A questão da SAF é uma questão que obviamente, preocupa, mas que tem que estar, né, na ordem do dia e não há, evidentemente, uma posição ainda a respeito. E eu sempre gosto de frisar, porque fala-se muito, a comissão da SAF, o grupo da SAF. Na verdade, essa comissão especial, ela não foi instituída e não tem por objetivo transformar o Inter em SAF, né? O modelo SAF, né, o clube empresa, enfim, e há vários formatos, né, de SAF, ele tem que ser estudado, tem que estar no radar, tem que ser considerado. Na medida em que nós nos propusemos a fazer um olhar amplo sobre o mercado, né, comparativo que outros clubes no Brasil e fora do Brasil estão fazendo, para achar o melhor modelo para o Inter. Então, a perspectiva é de que nós tenhamos até o final do ano a entrega do trabalho da consultoria externa contratada. A partir daí, a comissão e o comitê técnico vão trabalhar em cima disso, né? Provavelmente, então, nós teremos que prorrogar o prazo dos trabalhos da comissão, que iria até o final do ano, e eu acredito que no início do ano, no primeiro trimestre, vamos dizer assim, nós tenhamos a apresentação desses resultados para o Conselho. E aí o Conselho é soberano, obviamente que isso comporta um amplo debate, um debate sem pressa, né? Por outro lado, ano que vem nós temos eleições, né? Então teremos que avaliar bem. Eu acho improvável que no ano que vem nós tomemos alguma decisão nesse sentido. Mais provável seria talvez 2027, se for o caso, mas certamente discussão haverá já no próximo ano. Presidente, Alê Dornelles de novo. Duas coisas. A primeira, mais a caráter informativo, já que teve a reprovação da reforma estatutária agora, quando o Internacional poderá discutir novamente a possibilidade de uma reforma estatutária. E a segunda coisa é que ao final, né, um momento antes do início da votação, ali teve aquela confusão envolvendo alguns conselheiros, e acho que é uma oportunidade também para
né, o senhor aí como presidente do Legislativo Colorado, se pronunciar a respeito do que aconteceu, já que as imagens têm circulado bastante nas redes sociais e acredito eu que foi um episódio muito lamentável para o nosso Conselho Deliberativo, mostrando a incapacidade do diálogo lá dentro, né? Pois não, Ale, eu agradeço as perguntas. Em relação à discussão da reforma, de novo, ela é regrada pelo regimento. O regimento tem uma previsão que está até em parte desatualizada, porque desde que ele entrou em vigor com o novo estatuto nós fizemos ampliação dos mandatos, né? Eram 2 anos antes para a gestão e 4 para os conselheiros, e agora são 13 e 6, respectivamente, né? Mas, enfim, há uma previsão de que teríamos uma reforma estatutária ou apreciação de propostas de reforma estatutária eventualmente apresentadas, uma vez em cada gestão, digamos assim, né? Portanto, hoje, no triênio. E houve a rejeição. O regimento, ele é aprovado e pode ser alterado a qualquer momento pelo Conselho, né? Como essa reforma, enfim, essa proposta, né, foi agora rejeitada, o que não significa, a meu entender, que os conselheiros entendam que não há nada a mudar ou a aperfeiçoar no Estatuto, né? Com certeza há, e com certeza vários dos pontos que estavam na proposta são positivos e devem ser considerados, né? Então, vamos fazer uma discussão interna para eventualmente alterar ou adequar, aperfeiçoar o regimento interno, inclusive, na minha opinião, revendo, né, a sistemática do procedimento de reforma, quando ele pode ou deve ocorrer, em que condições, quais serão as competências da comissão, né, da CEPALER. Me parece que nós temos que ter um processo, digamos assim, com maior abertura, de modo que o próprio plenário ou grupos de conselheiros, enfim, um número determinado de conselheiros possa, né, requerer que determinado ponto seja votado em separado, o que facilitaria também, então, a aprovação de um texto base. Mas isso tudo agora, com calma, vamos avaliar e vamos discutir no âmbito do Conselho. Porque foi muito trabalho, né, doutor? Posto fora, porque 6 meses aí recolhendo propostas, 229, mobilizando mundos e fundos para não aprovar um item. Nenhum item. Então, isso, Rec, eu acho que confirma que o procedimento precisa ser revisto. Na verdade, algumas propostas, creio que 1/4 disso tinham sido apresentadas no triênio anterior ainda e não haviam sido levadas a plenário. Elas foram, então, aproveitadas e houve, portanto, a apresentação aí de mais 150 propostas em torno disso, quase todas dentro do prazo ou em cima do prazo, né? Na verdade, as propostas podem ser apresentadas a qualquer momento, mas elas são até o 30 de junho, né, dos anos ímpares. E aí elas são processadas em conjunto. E a comissão teve um trabalho exaustivo, né? Para que vocês tenham uma ideia, a proposta completa tem quase 60 páginas, né? São muitos dispositivos e, aliás, é preciso aqui registrar e reconhecer, né, o esforço e a dedicação de todos os membros da comissão. Infelizmente, o trabalho do ponto de vista do mérito não foi aprovado, mas, né, há que reconhecer e agradecer o empenho desses conselheiros. Agora, de fato, nós precisamos não desperdiçar isso, né, Rec, não jogar tudo fora. Como eu mencionei antes, há várias ideias ali, não só aproveitáveis, mas que devem ser aproveitadas, né? Então precisamos achar uma forma de melhor processar isso né, em prol da melhoria do ambiente eu digo de governança, enfim, do clube. Haveria uma colisão do Estatuto com essa outra comissão que corre em paralelo para ver maneiras de administrar melhor o clube? Porque tem uma comissão que está analisando isso, né? Se é SAF, melhor maneira de governança, né? E a outra era essa reforma de estatuto. E pelo que eu ouvi do Dr. Sérgio Juchen, uma poderia atrapalhar a outra. Por isso que, de repente...
Não há colisão estatutária, enfim. A comissão especial, ela tem uma previsão regimental, né? Ela foi nomeada, obviamente, em observância ao regimento, e a CEPALER é uma comissão permanente. Elas têm, na verdade, papéis distintos. O que aconteceu foi que houve talvez o timing, o momento acabou, enfim, isso não foi proposital, né? Trazendo essa coincidência, né, de que os trabalhos coincidissem. Na verdade, se imaginava que se poderia mexer no estatuto, né, a partir das propostas apresentadas, sem prejuízo de depois a comissão trazer outras ideias e nós, se fosse o caso, e se o Conselho e a Assembleia assim entendessem, mexermos novamente. Mas, na verdade, a proposta acabou, e o conjunto das proposições apresentadas, se mostrando muito mais ampla e profunda, né? E aí surgiu essa questão, que foi levantada pelo presidente da Comissão Especial, né? De que poderia haver uma espécie de um retrabalho, né? Faríamos uma mexida, então, não cirúrgica, mas ampla agora, para eventualmente, ali na frente, dependendo do que fosse apresentado pela Comissão Especial e do que o Conselho entendesse, mexer de novo, talvez até num sentido colidente, ou seja, não aprofundar a mudança numa mesma direção, mas mudar de direção, né? Isso realmente poderia não ser o ideal, né? E talvez isso também tenha pesado um pouco na decisão tomada ontem pelo Conselho. Sobre a segunda pergunta do Alê, né, de fato, enfim, a sessão foi um tanto tensa, eu até acho que desnecessariamente, foi amplamente assegurada a palavra, enfim, todos que assim desejaram puderam se manifestar e expressar suas posições, né, e infelizmente ao final dos debates, quando íamos iniciar a votação, houve uma altercação, enfim, até algumas tentativas de agressão ou agressões verbais, né, que foram contidas, enfim, pela segurança e por outros conselheiros, mas de fato foram cenas lamentáveis e que, a meu juízo e com base no nosso código de ética, obviamente não podem acontecer e se repetir no âmbito do nosso conselho. E, enfim, temos uma previsão a respeito. Certamente aqueles que se sentiram atingidos, né, irão representar na forma regimental, né, e a comissão de ética, eventualmente ali na frente, irá se deparar com a análise e julgamento desses casos para que essas condutas não tornem a se repetir. Boa. Valeu, obrigado, doutor Gustavo Jochen, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. Aquele abraço. Abraço, Rec, obrigado. Bom dia a todos. Alê. Um abraço.